Boa noite, aqui é Lilian da Paixão. E tá um pouquinho escuro, né? Porque já tá de madrugada. Eu não consegui uma boa iluminação, mas eu acho que vai dar para fazer um trabalho decente. Então, hoje eu vou dar continuidade àqueles vídeos que eu intitulei Encarando a Realidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cantor. Nós temos um cantor na família. E esse cantor foi o que mais me surpreendeu, porque estávamos ele e eu praticamente tomando conta, né, de mamãe nesses últimos dias dela, e a gente estava conseguindo manter um bom tempo em que eu prestava cuidado a ela, tinha o meu tempo de descanso e ele também. E tinha o caçula, né, para ajudar. Então as coisas estavam indo praticamente assim tranquilas, né? Cada um fazia uma parte do trabalho, o trabalho não ficava pesado para ninguém, não sobrecarregava ninguém. E eu acredito que isso era mais benefício, era maior benefício para a pastora. E aí simplesmente ele foi embora. E tô eu esperando que ele retorne para tomar o plantão dele para eu poder descansar. E qual foi a minha surpresa? Ele não veio. E aí eu fiquei. Deve ter acontecido alguma coisa. E aí no dia seguinte ele também não veio. E simplesmente não deu mais notícias. O telefone não respondia. Eu tentei o telefone, não conseguia contato com ele, nem via zap, nem o telefone. E aí, mais ou menos um mês depois, é que eu vim a saber que ele tinha ido para São Paulo, por meio de um outro irmão que também não falou nada, né? E simplesmente foi isso. Ele, de uma hora para outra, ele foi para São Paulo e não avisou nada. E não quis saber das implicações que isso traria para mim para cuidar de uma pessoa que está acamada. Cuidar de uma pessoa acamada requer muitos cuidados e o cuidador também precisa de atenção. Porque é um trabalho de você, braçal, né? Porque você está trocando as fraldas, você leva para o banheiro, monitora o banho, veste, alimentação, né? Cuidar assim de um idoso terminal é como se estivesse cuidando de um bebê. Ele depende de você de tudo. Depende de você para tudo. Pois bem, então ele foi embora. E eu fiquei aqui sem saber o que tinha acontecido. E aí depois ele liga, depois de um mês ele liga para me dar um número de telefone dele novo, dizendo que ele estava bem em São Paulo. Foi uma oportunidade que a tia dele deu, né? Tanto tempo para a tia dar uma oportunidade para ele. Ele nem chegou a falar isso, né? Eu vim a saber depois por terceiros. Então não vou nem me focar nisso, mas é que ele foi para a mesma cidade que essa tia que mora em São Paulo morava. Ele estava trabalhando no mesmo lugar. A informação que eu tive é que ele foi trabalhar numa pizzaria. Nada contra. Mas naquele momento eu tinha até oferecido recursos a ele. Então, quando ele precisava de uma bolsa, ele recebia, né? Ele teve a ajuda de muitos irmãos, que ele teve numa situação muito difícil, principalmente depois que ele se envolveu com uma moça testemunha de Jeová. Nada contra, né? Mas acontece que casamentos mistos costumam trazer dificuldades. Então esse cantor,
ele teve 2 casamentos, que as mulheres foram embora, largaram ele mesmo, foram embora. E aí ele conseguiu essa TJ, que eles se conheceram no mês, no outro mês já estava grávida. E aí, a trancos e barrancos, eles foram morar juntos. E traz, assim, dificuldades por conta dos hábitos, não é? Então, se um católico está com um católico, um protestante com um protestante, as coisas tendem a ser menos difíceis, né? Mas um casamento com uma TJ, numa família que é evangélica, tem lá seus atritos, né? Pois bem, então, falar que a mãe errou, o que a mãe deixou de fazer, o que a mãe deixou de ajudar é muito fácil, né? Mas nós precisamos considerar o tempo que a mãe gerou essa pessoa, os meses que essa pessoa ficou na barriga da mãe, usufruindo desse corpo. Depois que a criança nasce, né? Ela precisa ter os cuidados com o umbigo, né? Tem que ter a primeira semana, tem que ter cuidado com o biquinho. E tem a alimentação, tem que dar de mamar. Ele foi amamentado no peito, não foi mamadeira, foi leite materno que esse abençoado tomou, que ele ingeriu. E teve todos esses anos que ele recebeu cuidados. E aí, de repente, o casamento dele não dá certo, o primeiro casamento dele não dá certo. Por quê? Por causa da mãe. O segundo casamento não deu certo, por que então? Porque a menina foi embora, levou os cachorros, ainda saiu falando mal dele na igreja onde eles frequentavam. Ele depois até saiu dessa igreja porque ficou com vergonha. Mas deixa eu estar que ele participou de coral, ele participou daquele grupo que gravou um CD lindo, maravilhoso, que vendeu como água. Vocês vão lembrar aquele que não passe de nós, teu Santo Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Então, ele participou da gravação desse disco, então desse CD. Me perdoe, né? Que eu quando eu era criança era disco. Até hoje eu não me acostumo com isso. Então, ele participou da gravação desse CD, ele era um dos cantores que cantavam essa linda canção e outras lindas canções que esse CD foi lançado pela igreja aqui do Alcântara, não vou dizer o nome. Então, assim, ele teve muitas oportunidades na vida. Por que ele não aproveitou? Não é mesmo? E o primeiro casamento dele, mas não foi, a culpa foi a mãe que destruiu o casamento dele. Mas ele não lembra que quando a primeira esposa dele estava doente, e a mamãe falou, você tem que levar sua esposa para o médico. E ele respondia, quem tem que levar minha esposa para o médico é a mãe dela, não sou eu. Então para que casou? Então assim, as pessoas, isso na minha idade, que quando eu era mais jovem eu tinha muitos sonhos com relação à transformação do ser humano, as pessoas se transformarem, sabe? As pessoas ouvirem o evangelho e terem aquela renovação, aquela transformação na vida delas. Não são todos, né? A maioria das pessoas continua a mesma coisa. Eu não sei por quê. Conseguem tirar algum benefício, né, desse novo status, mas essa coisa de salvação é algo muito pessoal, muito particular e peculiar até, porque depois que você cria laços com as pessoas, né, você está fazendo parte daquele grupo social, eu não sei se a transformação de vida ou a salvação tem essa importância, né? E aí o que eu vejo é que quando mamãe estava perto de morrer, ele fez a mesma coisa que fez a vida toda, que foi abandonar a mãe. Abandonou a mãe quando era criança, né?
foi morar na casa da avó, porque a casa da avó tinha mais balagandã, né? Porque minha mãe trabalhava. Então, assim, ela saía de manhã e voltava no final da tarde. Funcionária pública. O pessoal pensa que funcionário público é rico, milionário, mas funcionário público trabalha muito. Então, eram aquelas 8 horas diárias, só que 40 horas semanais, se não me engano. Só que assim, ela tinha que acordar, se preparar, colocar uma roupa, pegar o ônibus, chegar lá. Depois, quando saía, a mesma coisa. Então, acabava ficando mais do que 8 horas fora de casa. Mas a comida em cima da mesa não faltava, era o que ela fazia. Nós tivemos dificuldades, nós passamos fome algumas vezes, mas na maior parte das vezes a gente tinha comidinha para comer. Então, eu me lembro bem que nessa época, pouco antes dele ir embora, a primeira vez, era um moleque, não tinha nem 11 anos de idade. Eu estava com 11, então se eu estava com 11, ele já devia ter 9. Então, foi quando o Conde Rodovia, na época era adolescente, ele arranjou um filho com uma menina. E a família, o pai dele não queria adotar, não queria registrar a criança, porque menor de idade não podia registrar a criança. Quem registrou a criança do Conde Rodovia? Conde Rodovia é outra. As coisas boas que a mãe dele fez, ele esqueceu. Então, se não fosse a pastora, o primeiro filho do Conde Rodovia não tinha sido registrado quando foi registrado, entendeu? Imagina uma criança ter que esperar a maioridade paterna para poder ter seu registro na mão. Foi ela que foi lá, registrou. O pai colocou ele para fora, né? Deixa estar que ele já tinha abandonado a mãe por conta desse pai. E recebeu ele, a mulher, eles ficaram morando lá em casa, né? E por estarem morando lá em casa, o Conde Rodovia, com a primeira esposa dele, e esse bebê, né? Então, teve os problemas em casa, porque o Conde Rodovia se achava o rei da cocada preta. E, enquanto a mamãe não estava em casa, ele espancava a gente. E foi depois disso, né? Teve uns atritos muito sérios lá. E aí ele acabou sendo praticamente convidado a sair da casa de mamãe, porque ele chegava lá, achava que podia espancar os irmãos menores. Então, depois disso, esse meu irmão, o cantor, resolveu ir para casa da avó e ficou lá, quis voltar. Aí teve essa questão de juizado de menores, né? Porque a mãe, ela se sentia muito culpada por conta desse outro filho, o Conde Rodovia, porque ele cobrava de mamãe, ele falava assim, por que você não lutou por mim? Eu era novinha quando teve ele, não tinha muita experiência de vida. E ele cobrava isso dela de tal forma que ela se sentia culpada, ela se sentia culpada a vida toda, e era justamente por isso que ele conseguia manipular a pastora. É aquela história, o problema dela foi ser mãe. E esse cantor, quando foi para casa da avó, minha mãe, bom, para não ficar falando na minha cara que eu não lutei por ele, eu vou lutar por ele. Porque se a pessoa quer ir embora, como é que você vai ficar segurando ela perto de você, não é mesmo? Quer ir embora, vai. Se lá tá melhor, se o arroz com feijão lá é mais gostoso, se você vai ganhar uma motoca quando ficar adolescente, fica à vontade. Mas deixa estar que ele foi para lá, mas ele não conseguiu dar conta dos estudos lá. Deveria pelo menos ter se voltado de lá formado, né? Mas não foi assim. Acabou que no final das contas, o meu avô, que era pracinha de guerra, né? Ele participou da campanha na Itália, né? Para você ver como que eu e ele somos velhos, né? O meu avô participou lá da Segunda Grande Guerra, foi pracinha da Segunda Grande Guerra. Começou a expulsar ele de lá, né? Porque ele estava querendo ser mais macho do que meu avô dentro de casa. Estava fazendo as mesmas coisas que ele veio fazer aqui. Querendo gritar, bater, quebrar os móveis dentro de casa. O cantor que cantava
que não passe de nós o seu espírito, esse cantor. Então tá bom. E aí ele ficou, só que o juiz decretou que ele voltasse para casa, né? Eu tinha um tio que era casado com a minha tia, ele era advogado, depois ele veio a se tornar juiz. Ele se meteu nessa história e trouxe meu irmão de volta para casa. Ele ficou lá uns tempos, depois ele voltou para casa da mãe de novo. O que minha mãe ia fazer? Ia ficar andando atrás dele? Ele quer ir, deixa ele ir. Ela sofreu muito, mas ela tinha que trabalhar, ela tinha que tocar a vida dela, né? Ela tinha que tocar a vida dela. Ainda tinha a mim para criar. Tinha a mim para alimentar. E sempre que a família achava que precisava de alguma coisa, eles recorriam à mãe, porque eles achavam que a mãe era milionária, porque era funcionária pública. E foi nessa coisa dele voltar para casa, depois que o avô dele começou a expulsá-lo de lá, aí ele veio para cá e começou a querer bater, fazer. E eu me lembro que foi nessa casa aqui, teve uma briga feia. Tava ele e um outro irmão, porque o Conde Rodovia tinha um irmão que já é falecido, que também morava com o pai, que não quis acompanhar a mamãe quando a mamãe veio embora. Então, tava o cantor, tava esse outro irmão, e não o Conde Rodovia, o outro, e teve uma briga assim. A gente aqui tava vendo em paz, porque eu, mamãe e o caçula, a gente vivia tranquilo. Então ela chegou e falou assim: eu não quero mais esse povo aqui não, porque a gente está vivendo bem, a gente está vivendo tranquilamente, eles vêm só para trazer confusão e roubar minha paz. Ela falou isso num dia, mas no dia seguinte ela voltou atrás, porque ela falou: não, são meus filhos. São meus filhos. E aí o que aconteceu? O cantor arranjou uma namorada na igreja e foi morar na casa da namorada. É aquela história, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Aí o que a mamãe fez que ela tinha muita preocupação com o evangelho, que as pessoas vão dizer, né? Pode estar em pecado, essas coisas, isso não é bom para ele. Ela ofereceu o casamento, né? Vocês não querem casar? Eu pago o casamento. E ela pagou o casamento. Ele deveria ter dito: não, mãe, não tá na hora ainda de eu me casar, porque essa primeira esposa dele era muito novinha, entendeu? Ele já era adulto praticamente, já estava trabalhando, né? E ela era muito novinha, era adolescente ainda, ela precisou da assinatura da mãe para poder casar. E o casamento com essas pessoas muito jovens é porque elas estão crescendo ainda, estão desenvolvendo, daqui a pouco a cabeça muda e ela quer outra coisa da vida. Mas no caso dela, algumas coisas ajudaram, né? Ela de repente foi embora. Quis ir embora. E foi embora. Ele também não era lá um grande marido. Então, assim, a pessoa que quer casar, ela tem que procurar ter a própria casa dela. Então, assim, eles casaram e vieram morar todo mundo junto. Tudo bem, mas fica uma coisa estranha, né? Duas famílias, uma família que está sendo construída e uma família que já existe juntas. O certo casal casou, ele tem que ter o cantinho deles, né? Então ela foi embora. E ele ficou transtornado, péssimo. E mais uma vez mamãe acolheu, apoiou, entendeu? E aí quando ele melhorou um pouquinho, ele foi arranjar outra namorada. Mas com essa namorada ele já fez diferente. Ele quis arranjar uma casa para eles morarem. Eles moraram, foram morar. Quando eles casaram, eles moraram em outro lugar. Não moraram junto com a mamãe, não. Mas ele resolveu pagar o casamento todo, ele pagou tudo. Teve festa, teve a cerimônia, tudo como manda o figurino. E aí eles foram viver juntos, felizes para sempre. Só que as coisas, elas não acontecem de uma hora para a outra. Parece que é de uma hora para a outra, mas elas vão acontecendo.
Então, depois de bastante tempo casados, quase 10 anos casados, quase isso, não, minto, menos um pouquinho, né? Foi 2004, digamos que tivesse uns 5 ou 6 anos casados. Ele descobriu que eles não estavam casados ainda porque ela esqueceu a guia que deveria ter sido levada para o cartório numa gaveta e lá ficou. E aí assim, qual é a mulher que esquece isso? Eu não sei. Mulher não costuma esquecer essas coisas, não é? Isso aí já não era uma sinalização de que tinha alguma coisa errada aí? Pois foi isso que aconteceu. Ele fez questão de selar o casamento no cartório novamente. Mamãe até aconselhou, olha, vocês estão esse tempo todo juntos, espera mais um pouquinho. Mas foi ele sacramentar ali, o negócio começou a desandar e de uma hora para outra ela foi embora. Mas eu não posso dizer que a culpa é dele, né? Mas já foi o segundo casamento. Então, no terceiro casamento, foi mais ou menos assim, que ele contou pra mim. Eu fiz as coisas certas no primeiro e no segundo, mas eu faço errado. Então, o que aconteceu? Ele conheceu essa menina e levou a menina pra casa pra transar com ela a primeira vez que viu, que conheceu, que conversou. E aí a garota ficou lá, só que nisso ela pegou barriga e aí eles tiveram que ficar juntos. Ele achou que casou, problema dele, né? Mas você tá vendo como que ele é uma pessoa assim esclarecida, né? E sempre que ele precisava de ajuda, a mamãe era um móvel de quarto, era quando ele teve o neném, ele teve o neném com essa menina, essa última menina, móvel de quarto pro bebê, roupinha, cesta básica, sabe? Tudo que ela podia fazer, ela fazia. Mas ele não conseguiu retribuir isso. Ele não conseguiu ficar com a mãe dele ali quando ela já estava terminal. Ele não conseguiu, ele simplesmente foi embora. Então, é bom falar, sabe? É bom falar dos outros, é bom falar mal da mãe, sabe? Mas ele deveria falar as coisas boas que a mãe dele fez por ele. E foi isso que aconteceu com o cantor. Então, não tô aqui para julgar. Esses vídeos não é porque eu esteja julgando. Longe de mim fazer isso, que cada um aqui julga a si mesmo. Mas acontece que essas coisas que acontecem na vida privada, que as pessoas muitas vezes não ficam sabendo, elas têm um certo valor. Porque quando passa da porta para fora, a conversa muda, entendeu? Então é fácil difamar a mãe, difamar a irmã, defraudar a mãe, defraudar a irmã. É muito fácil. E aí chega para os irmãos da igreja, não é assim, que eu sou... Passa uma ideia de que é uma pessoa que nunca foi. Desde criança ele defrauda a mãe, ele fala mal da mãe, ele abandonou a mãe. Não foi só uma vez que ele fez isso, e quando a mãe mais precisava, não era para mim não, é porque quando a gente está cuidando de uma pessoa que está assim nesse estado, é muito cansativo. E ninguém aguenta ficar 24 horas por dia, a semana toda, o mês todo. Então, assim, a pessoa, aparentemente, na minha experiência de vida, as pessoas não mudam. Uma pessoa ou outra muda porque ela busca mudar. Muda porque ela procura saber o que está errado na vida dela e procura mudar. Muitas coisas na minha vida ficaram iguais depois que eu me converti, mas muitas coisas mudaram. E a partir do momento que a gente quer saber o que está fazendo de errado e quer mudar, a gente consegue, com a ajuda de Deus, sabe? E galgando lá os degraus em busca de uma suposta perfeição, porque nós seres humanos, nós somos imperfeitos, não é mesmo? Mas nós podemos melhorar. Então,
eu fiquei muito magoada com isso. Muito magoada mesmo, porque mesmo que a mãe ou o pai seja uma porcaria,